Bem-vindos ao webinar As Três Faces da Moeda. Neste webinar discutimos temas da atualidade e são nossos convidados um estudante, um professor e um profissional do setor. Convidamos-los a darem a sua visão sobre o tema que o Fórum Turismo seleciona mensalmente e este mês o tema assenta sobre a área da restauração, com a reabertura dos restaurantes. Temos como convidados a professora Manuela Carvalho, a formadora e assessora de inovação na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. O estudante Tomás Pereira, muito boa tarde, Manuela. Boa tarde, Tomás Pereira, que está a fomentar a licenciatura em Produção Alimentar, em Restauração e ainda chefe executivo do The Cook Lab Project. E a Maria e o Rui, do famoso Kitchen Dates, um restaurante desperdício zero em Lisboa. Hoje falamos então, boa tarde a todos, da reabertura da restauração. Eu vou começar com a professora Manuela, que de momento está então a dar formação também para as empresas a nível da gestão de restauração circular e sustentável. Está envolvida também com o guia da restauração e a nível sustentável. Então, numa altura em que a sustentabilidade, o desperdício zero e até mesmo a economia circular têm tanta relevância, quais é que são assim as ideias inovadoras e sustentáveis que estão a surgir como consequência do momento em que vivemos? Boa tarde novamente, obrigada pelo convite. Eu gosto mesmo de falar sobre estes assuntos, tudo quanto diz respeito à sustentabilidade, sem querer vulgarizar no fundo o tema. E é um prazer enorme estar com o Tomás e com a Maria e o Rui mais uma vez para falar, no fundo, para passar a palavra sobre as questões ligadas a esta temática. No fundo, nós acabamos de passar, espero que estejamos muito perto do fim de um período em que nos colocou grandes constrangimentos. E assim, muito resumidamente, para dar o início à conversa, há assim três grandes ideias que eu acho que vieram para ficar nos próximos tempos. Um deles é o recurso ao e-commerce ou, no fundo, às plataformas online para adquirir alimentos. Não quer dizer que seja a regra, mas é uma tendência que veio para ficar e não é, e esta afirmação é com base em alguns estudos que já foram sendo feitos em termos de comportamento de consumo. Outro são as preocupações com a saúde, até porque estivemos num período em que ela esteve posta em causa, mas também não só as preocupações com a saúde por causa de um vírus que nos assolou durante este tempo, mas de uma maneira geral a preocupação com uma alimentação mais funcional, para fazer face a questões específicas de saúde ligadas ou a doenças, ou a necessidades especiais, a alergias, ou até ao próprio humor, não é? Portanto, no fundo, essa é outra tendência. Portanto, acho que é outra, e no fundo uma tendência que nos vai fazer, vai trazer inovação. A outra delas, e muito diretamente ligada à sustentabilidade, é de facto a procura do que é local, do que é próximo, portanto, consumo de proximidade. Essa é efetivamente uma feliz notícia que seja cada vez mais uma preocupação. E não só local, mas também com a produção com preocupações ambientais. Assim, estas três grandes tendências deixaria aqui como ponto de partida. É muito, muito interessante a perspectiva que a Manuela passa, porque a Manuela já tinha dito que se andava a encontrar com a Maria e com o Rui, não é, em alguns outros webinars, e isso passa então para apresentar Maria e o Rui, que são empreendedores por trás do Kitchen Dates, e têm muito assentes também estes três pontos que a Manuela acabou de falar. Kitchen Dates basicamente é um restaurante, só aqui fazer uma introdução, se ainda há alguém que não conheça, mas que, por exemplo, não tem caixa de lixo. E é um exemplo de como o mundo da restauração pode ter uma estratégia, uma organização sustentável, como a Manuela estava a dizer. Por exemplo, no vosso site vocês falam que em todos os anos, em média, cada português deita fora cerca de 132 quilos de comida, que é assustador a meu ver. E eu gostava de acreditar que estes quilos de comida desperdiçada por português reduziram um bocado nesta fase de pandemia. No entanto, com o encerramento dos restaurantes também acabámos por
ter restaurantes que acabaram por também não ir aos fornecedores habituais, não é? E talvez até tenha aumentado este desperdício em certa forma. Então, gostaria de perguntar que medidas, então, devem os restaurantes que estão agora a reabrir, nesta altura, tomar medidas mais sustentáveis a fim de reduzir a pegada alimentar, isto falando, como a Manuela disse, por exemplo, as pessoas terem mais atenção ao que é que estão a comer, ou ser mais local, não é? Coisas que vocês fazem e também. Bem-vindos. Muito obrigada. Obrigada pela introdução. Queria só fazer um alerta, que nós neste momento estamos fechados, temos o restaurante fechado e não planeamos abrir nos próximos meses, porque os nossos princípios não só assentavam em todas essas questões da sustentabilidade, mas também numa partilha à mesa. O que queríamos era passar a palavra e mostrar às pessoas como é que é possível ser sustentável, e sentimos que isso foi agora muito posto em causa com toda esta pandemia, e que mesmo que agora com o desconfinamento já se comece a ir a restaurantes, vai demorar ainda algum tempo até as pessoas quererem sentar-se com outras na mesma mesa, e portanto vamos dar algum tempo e daqui a uns meses ou um ano ou dois logo se vê se podemos voltar e se mantemos a mesma lógica que tínhamos no restaurante. Mas sem dúvida que as tendências que a Manuela falou são tendências atuais. A questão do e-commerce para nós foi também algo que pesou bastante, porque nós não queríamos ser só um restaurante de entregas ou de takeaway, e para isso estava fora de questão, mas sem dúvida que aparecem cada vez mais restaurantes nessa linha e bastante diferentes uns dos outros, e isso é ótimo. A tendência do local foi algo que podemos dizer que nos fez alguma comichão, numa primeira fase sem percebermos bem porquê, porque nós somos 100% locais, portanto não temos nada que venha de fora, inclusive não temos café, que é algo tão português, não é? Na nossa cultura portuguesa, não temos café porque não existe produção de café em Portugal continental, só existe nos Açores, e os Açores para nós já ficavam a mais de 500 quilómetros e portanto estavam fora do nosso alcance. Mas a questão do local foi um alerta que nós também tivemos dos outros restaurantes, de colegas e amigos da área da restauração, que nos diziam: estamos com tanta falta de um ingrediente qualquer porque não nos chega. E nós dizíamos, é curioso, porque nós não tivemos falta de nada. Ou não chegar, ou estar subitamente muito mais caro, porque dependiam de importações que passaram a ser muito mais complicadas de acontecer. E nós, os nossos produtores estão aqui à volta, as estradas continuam abertas, sobretudo mesmo naquela fase em que as pessoas por si só não podiam transitar entre concelhos, mas quem estava a trabalhar podia fazê-lo, e os nossos produtores, obviamente alguns não estavam no Concelho de Lisboa, mas estavam aqui perto, por isso continuavam a ter hipótese de vir a Lisboa trazer os ingredientes todos, por isso por aí nunca tivemos problema nenhum, e não tivemos obviamente problemas nenhuns com os preços, porque continuaram a ser os mesmos, independentemente da pandemia, a terra continua a dar, não é? E quando a única coisa que é preciso fazer é cumprir esse último trajeto entre a horta e o restaurante, é uma coisa que era preciso haver, sei lá, uma destruição total das estradas ou algo do género para que isso não fosse possível. E sem dúvida que essa é uma medida importantíssima que os restaurantes podem adotar, que é comprar mais na proximidade, e numa proximidade real, porque o que vemos muitas vezes é comprarem a distribuidores que estão próximos, isso não é uma proximidade real, não é? Portanto, comprar mesmo aos produtores. Existem muitos produtores em todas as regiões do país, e é claro que há ingredientes que têm de se encontrar um pouco mais longe, no caso de Lisboa ou de outras grandes cidades, porque não vão encontrar nos centros urbanos. No entanto, é relativamente fácil encontrar, porque Portugal tem essa riqueza, temos uma grande variedade de ingredientes que estão quase à nossa porta, e apostarmos nesses ingredientes não só por essa questão, porque a pandemia ensinou-nos que efetivamente, mesmo que fechem as fronteiras, nós temos alimentos, mas por outro lado também porque isso vai impulsionar a economia local,
e vai ajudar as pessoas que efetivamente estão próximas de nós, e isso faz sem dúvida uma diferença muito grande, e essa é a medida. Sim. E aqui, sem querer roubar muito tempo ao resto dos participantes, queria realçar também um aspecto, e fala-se cada vez mais do local, como a Manuela também dizia, muito numa perspectiva de sustentabilidade, que é muito mais sustentável comer local, mas os estudos que nós vamos encontrando indicam que efetivamente comer local tem um impacto positivo muito, muito inferior àquilo que a maioria das pessoas estima que possa ter, ou seja, há um impacto significativo em termos económicos, em termos sociais, estamos a fortalecer as comunidades à nossa volta, estamos a dar meio de subsistência, estamos a permitir que aquelas comunidades possam continuar a existir, mas os grandes ganhos em termos de sustentabilidade, em termos do ambiente propriamente dito, estão naquilo que comemos, não na origem daquilo que comemos. E é essa a mensagem que nós vamos tentando sempre passar, que é fazer escolhas alimentares que nos permitam ter um verdadeiro impacto, um impacto real em termos de sustentabilidade. E aí, pronto, aí a conversa segue um outro caminho, que é um caminho que é preciso debater também, porque não chega só a ser local se o que for local continua a gerar emissões muito, muito altas, a ter um impacto também em cursos de água, em exaustão dos solos, etc, etc. Ou seja, há muito que podíamos aprofundar. Sim, e que, mais uma vez, depois, fechando aqui o círculo, vão tocar naquele aspecto que estavas a falar da questão do desperdício. E, efetivamente, os portugueses desperdiçaram menos em casa este ano. Os restaurantes, como é óbvio, também acabaram por desperdiçar menos, mas por más razões, infelizmente. No entanto, apesar dos portugueses já começarem a ter mais em consideração o desperdício que acontece em casa, ainda existe um longo caminho a percorrer e, portanto, ainda existe muito para fazer nessa área, e efetivamente o desperdício alimentar tem um peso muito grande na sustentabilidade ambiental, naqueles aspectos que eu estava a falar, e portanto se começarmos todos a ficar mais alerta com estes temas, começamos todos a criar medidas, e as medidas são essenciais como um todo. Sim, por acaso recordo-me de ter visto uma notícia em que na área alimentar Portugal tinha uma pegada, agora não sei se era uma pegada ecológica ou uma pegada alimentar, qual é que é o termo correto, mas muito grande a nível europeu. Isto porque, como vocês estavam a dizer, não é, às vezes quando acabamos por importar, não é só o facto de, a nível sustentável ou a nível do gasto de água, mas também dos transportes, tudo é contado, como vocês diziam, e também e são coisas que às vezes as pessoas não se lembram, não é? Que aquela manga para ter chegado aqui, se calhar, veio de transportes que são poluentes, e a água e toda a envolvente que vocês estavam a falar, mesmo a nível sociais também, como é óbvio, a nível de comunidades, isso tudo tem um impacto no fim, depois na escolha, não só a nível da restauração. Só para complementar o que disseste, somos mesmo o país da União Europeia com a pegada mais alta em termos de alimentação. Somos o primeiro, pois. Eu queria acreditar que éramos o segundo, mas pronto. Pronto, isto é uma grande red flag, não é? Para todos os da restauração seguirem o caminho, há pouco estávamos a falar, o caminho sem dúvida é a sustentabilidade. E agora vou aqui perguntar ao Tomás, bem, o Tomás, olá outra vez, ele faz parte da Seleção Nacional de Cozinheiros, representa Portugal em várias competições, tanto nacionais como internacionais, já trabalhou em várias cozinhas com diversas estrelas Michelin, e há cerca de 5 anos criou uma empresa de catering e consultoria, que é o The Cook Lab Project. Ele é o nosso estudante, que está agora a estudar, embora com esta introdução toda não pareça. O objetivo do The Cook Lab Project é a promoção e a valorização de produtos portugueses, através da cozinha molecular, não é? Tens um percurso a nível de inovação já grande, apesar de ainda tão novo, Tomás, e como empreendedor que és, e atento a todas estas inovações na área alimentar, pegando no que foi aqui dito, de que forma é que achas que os restaurantes, nesta altura, se estão a aproveitar para se inovarem no futuro? Bem,
Antes de mais, boa tarde a todos, não tinha tido a oportunidade e obrigado pelo convite. Em termos de restauração atualmente, acho que neste momento, após Covid e agora que vamos começar a abrir os restaurantes, acho que vai haver cada vez mais uma preocupação também para a sustentabilidade, porque acho que vamos querer todos... Acho que foi aqui um alerta durante este período de pandemia e começámos a ver algumas coisas que nunca tínhamos visto, como os bambis, como eu costumo dizer, a passear em Odivelas, coisa que se calhar nunca conseguíamos ver devido à nossa atividade do dia-a-dia. E acho que foram alguns alertas que vieram dar aqui à restauração. Mas antes de pensarmos em sustentabilidade, ou antes de muita gente pensar na sustentabilidade, vão pensar muito na faturação, porque foram momentos muito difíceis para todos, e acho que a inovação vem muito por este caminho, vai responder aqui a estas questões, porque muito do trabalho que eu faço, muitas vezes, é optimizar técnicas, optimizar produtos, lá está, também ir de encontro ao desperdício zero, optimizando os produtos e as técnicas, e acho que vai passar muito por aqui, ou pelo menos quem tenha essa necessidade e quem tenha essa preocupação, acho que vai passar muito por aqui pela optimização das técnicas, dos produtos, a fim de conseguirmos também aumentar a nossa rentabilidade e conseguirmos ter um food cost mais reduzido para conseguirmos aumentar as nossas receitas. Acho que vai ser muito por aqui que vão os restaurantes neste momento. E agora passo à Manuela. Manuela, pensa que este processo de inovação já está a ser ensinado nas escolas? A nível de inovação e de sustentabilidade, isso já está a ser passado para o nosso futuro na restauração? Ou ainda não? Uma e outra estão associadas, ou seja, eu penso que a inovação orientada para a sustentabilidade é o caminho e é a preocupação central neste momento. E a sustentabilidade, num sentido amplo, e pegando no que a Maria há pouco dizia, relativamente não é só a origem que conta, mas a forma como produzimos, a ligação ao próprio produtor, não é? Saber quem produz e respeitar quem produz, portanto, a questão social, tudo isso são essenciais, e nós estamos a trabalhar através de projetos, quer curricular, quer extracurricular, nas escolas com os nossos alunos e a envolvê-los em projetos desta natureza e até em competições internacionais nesta área, que permitem também trabalhar na prática estas questões e produzir alguma coisa já, pensar já como pode ser. E eu penso que esta questão, há pouco o Tomás dizia que neste momento, com a reabertura, o centro é pensar, de facto, em compensar de alguma forma tudo o que se perdeu, mas na verdade, quando paramos, é uma boa oportunidade para fazer um reset, não é? E de começar de forma diferente e incorporar já no modus operandi e no dia-a-dia todas estas preocupações, porque eu acho que já nem vai ser uma questão de diferenciação, é ou há sustentabilidade ou não há negócio, não é? Porque a verdade é que e qualquer dia já nem há planeta, para se quisermos ser um bocadinho mais radicais. Mas como eu sou positiva, eu acredito que, portanto, vamos efetivamente mudar os nossos comportamentos de consumidores, mas também de produtores, e começar a pensar nisto, em todas estas questões à nossa volta e mudar comportamentos. Porque esta questão da sustentabilidade, isto não é nenhuma ideologia ou nenhuma utopia, não, isto é mesmo o plano de negócio, é verdade. Eu acredito nisto e passamos isto aos nossos alunos cada vez mais e preocupamos-nos mais em integrar de forma transversal e não apenas pensar num módulo que se chama sustentabilidade, não, muito mais do que isso, integrar de forma transversal, curricular e extracurricular naquilo que eles fazem e que fazemos com eles e que os convidamos a fazer, no fundo. E já agora, há pouco, a Catarina, eu acabei por não falar nisso, porque só aqui 3 ideias de partida. A Catarina dizia, é verdade, hoje foi disponibilizado ao público o guia, não só para a restauração, mas aqui estamos especificamente a falar da restauração, portanto aproveitamos. No portal Business do Turismo de Portugal tem o link para os guias ligados à restauração, à hotelaria e etc., em termos daquilo que é a sustentabilidade e o desperdício zero, que é tão importante.
Obrigada, sim, faço o convite a fazerem o download, pelo menos eu já o tenho, vi assim na diagonal, porque foi mesmo antes de entrar para aqui, mas pareceu-me super completo e interessante, sim, pelo menos pelo... É uma bela ferramenta e é muito completo, sim, como diz, pensa não só no desperdício alimentar, mas no desperdício em toda a produção, desde energia, recursos hídricos, etc. Portanto, pensa mesmo... Vou usar um bocadinho agora a matemática 360, tudo que está envolvido na restauração está pensado no guia. Muito bem, muito obrigada, Manuela. Eu agora ia fazer uma pergunta só à Maria e ao Rui. Pronto, tendo fechado as portas, acreditam na mesma que o vosso conceito que apresentaram, não é, do Kitchen Dates, pode ter sido também um ponto de partida para um novo olhar dentro das cozinhas? Eu confesso que já vos conheci, pelo menos pelo Instagram, e que estava na minha lista de sítios que eu tenho mesmo que ir, que eu sou completamente vossa fã, não é? Espero um dia ter a oportunidade de partilhar então comida no vosso local quando abrirem. Mas sentem que terá sido também um exemplo ou um ponto de partida? Bom, eu gosto de acreditar que sim, senão é sinal que tinha falhado alguma coisa no trabalho que andámos a fazer durante 1 ano e meio, ou pelo menos no último 1 ano e meio, porque o trabalho acaba por ser ir mais para trás do que isso. Não, eu acredito sem dúvida que lançámos algumas sementes, isto usando uma terminologia agrícola, que lançámos sementes que hão de dar frutos. Eu acho que há frutos já imediatos, que nós vemos mudanças de pessoas mais próximas de nós, que estão ligadas à área da restauração e que um bocado por impulso nosso, começaram a adotar coisas que se calhar eventualmente iriam adotar na mesma, mas se calhar muito mais tarde. E esperamos que de outra forma, mesmo negócios que não tenham tido nenhum contacto direto connosco, que sabendo do trabalho que temos vindo a desenvolver, que se sintam também inspirados pelo menos, ou que possam retirar da nossa experiência alguma coisa que lhes possa ser útil, porque no fundo, e nós dizemos isto muitas vezes porque nós começámos isto, podíamos intitular-nos como o primeiro e único restaurante sem caixote-lixo de Portugal, na verdade há muito poucos no mundo inteiro, e na verdade não há nenhum a assumir este compromisso tão ambicioso quanto nós, de juntar essa questão de não ter caixote-lixo ao trabalhar exclusivamente com produtos locais, mas nós dizemos sempre na brincadeira que, do ponto de vista económico, a nossa missão é um pouco é um contrassenso no sentido em que aquilo que nós queremos é perder essa vantagem competitiva, é que apareçam muito mais conceitos que peguem nestas ideias e as apliquem à sua maneira para seguir um caminho que para todos os efeitos é idêntico, mas depois tem a personalidade de cada pessoa que está associada a cada um desses projetos. No nosso caso, nós tomamos esta decisão de encerrar por agora, mais porque, e para quem não saiba, nós não temos nenhum passado ligado à restauração, não temos formação na área da restauração, a Maria tem formação em turismo, eu sou formado em jornalismo, por exemplo, não tenho nada a ver com cozinha. Foi um bocado um acidente, digamos assim, um acidente bom, mas um acidente, e aquilo que nos motivava muito, como a Maria explicava no início, era esta ideia de juntar pessoas a uma só mesa, de haver uma proximidade e uma partilha que estão seriamente comprometidas nos próximos tempos, porque as pessoas não estão confortáveis com isso. E como tal, nós sentimos a necessidade de nos afastar um bocado, porque o trabalho puro e duro, ou único e exclusivo de restauração, era algo que nós não queríamos que fosse o centro do nosso trabalho. Queríamos que fosse uma parte disso, mas que tivéssemos disponibilidade para fazer outras áreas do nosso projeto, os Kitchen Dates, que nós consideramos fundamentais. E uma delas, por exemplo, é dar formação, organizar cursos, workshops, que permitam não só a pessoas em casa, em cada uma das suas vidas, aplicar estes princípios, mas também restaurantes, outros negócios na área alimentar que possam beneficiar disso, ao mesmo tempo dar consultoria, dar apoio a quem precise efetivamente de alguma ajuda para implementar práticas mais sustentáveis, e a parte do restaurante, sobretudo nesta fase da pandemia, ou melhor, essencialmente por causa desta fase da pandemia, acabou por nos sugar o tempo que nós tínhamos para essas outras áreas do projeto. E como tal decidimos para já, fomos de parte disso, concentramos no resto, e um dia mais tarde, se voltar a fazer sentido recuperar essa ideia da partilha à volta da mesa, nós seremos os primeiros a saltar
para dentro do barco outra vez. Até lá vamos organizando seguramente alguns eventos pontuais que permitam matar um bocadinho as saudades também, mas concentramos um pouco mais no resto. Agora, acredito seriamente que, e vejo isso acontecer quase todas as semanas, vejo alguma notícia ou algum novo conceito a aparecer. Eu só espero, e isto é uma coisa que eu gosto também de deixar clara, eu espero é que quando falamos de sustentabilidade, e a Manuela também já deixava um pouco essa ideia no ar, de não estarmos só a mastigar esta palavra continuamente sem que ela tenha um significado verdadeiro associado. Pronto, e o que eu considero essencial é que se assuma verdadeiramente o compromisso, não é? E nós infelizmente já vimos alguns exemplos de falar muito em sustentabilidade e depois quando esmiuçamos a coisa e esprememos, na verdade não há nada ali de especialmente sustentável ou de especialmente preocupado com sustentabilidade. Por isso é mesmo importante ir ao fundo da questão, porque caso contrário é por isso simplesmente uma manobra de marketing ou uma manobra de atrair um certo tipo de cliente que acaba por não ser verdadeiro. E isso também acaba por ser um pouco desleal para quem efetivamente está a fazer o trabalho puro e duro. Felizmente há cada vez mais pessoas a fazê-lo, mas precisamos de ser muito mais. Aquele greenwashing, não é? De passar por sustentável, mas não é. E achei muito engraçado, Rui, estavas a falar das sementes, mas ao fazer essas... ser consultor, não é? Acabas também por colocar algumas sementes nos novos negócios que vão começar. Por exemplo, eu se começasse agora um restaurante, eu não fazia a mínima ideia que sequer era possível não ter um caixote de lixo. E ao ter consultoria com vocês, se calhar eu consigo entender realmente que eu consigo ser sustentável e coisas que eu nem sabia que era possível, afinal são possíveis e meter em prática. E agora passo então ao Tomás, que para mim também é um grande exemplo de empreendedor. Tomás, quando é que descobriste o teu lado empreendedor? Isso é uma boa questão. Não tenho uma data ao certo, mas desde cedo que sempre quis ter algo meu ou conseguir fazer algo que tivesse o meu ADN inserido. E tudo isto da Cuculé Project nasceu quando eu ainda estava a estudar cozinha nível 4 na Escola de Hotelaria e Turismo de Estoril. Juntamente com um colega decidimos, olha, vamos criar uma página do Facebook para expor algumas fotografias de uns pratos que a gente vai fazendo. E foi assim que nós nascemos. E ao longo dos anos fomos tendo cada vez mais aceitação, começámos a ter convites para ir a festivais gastronómicos, norte a sul do país, e a fazer quase disto de vida, digamos assim. E acho que foi a partir, passado 2 anos, mais coisa menos coisa, isto falamos em 2014, passado 2 anos em que parei um bocadinho e disse, se as pessoas me acreditaram no meu trabalho e me convidaram, será que consigo fazer disto vida, consigo transformar nisto em algo a sério? E foi aí que nasceu uma coisa mais bem pensada e mais bem estipulada. Tem vindo a sofrer algumas alterações ao longo dos anos, como eu estava a falar antes, de microfone fechado, digamos assim, e foi um bocado isso, foi ir ao sabor da maré, ver para onde é que me levava, e cheguei onde cheguei. E a sustentabilidade apareceu nos últimos 4 anos na minha vida, digamos assim. Sinceramente, nunca tinha pensado nisso antes, muito sinceramente, mas por força das circunstâncias comecei a olhar um bocadinho para dentro da minha casa e comecei a perceber porque é que eu uso um esfregão que ao fim de uma semana vai fora, porque é que eu não posso comprar um esfregão de casca de coco, porque é que eu não posso comprar um shampoo sólido, porque é que eu não posso... E foi um bocadinho por aí o percurso que foi assim que a sustentabilidade apareceu na minha vida. E fiz essas alterações todas em casa e depois comecei a pensar, então, e o que é que eu posso fazer no meu trabalho, no meu dia-a-dia para alterar isso? E depois comecei a fazer alguma investigação, algumas formações e pronto, e a sustentabilidade hoje em dia já não passo sem isso. E peguei um bocadinho naquilo que a Maria e o Rui estavam a dizer. E depois começava a fazer um bocadinho de confusão a ver aqueles fake restaurantes sustentáveis que era só por marketing, e eu, enquanto profissional, quando ia a um restaurante que diziam que era sustentável, eu como profissional que sei a origem de alguns produtos, sei bem identificar quem é que é o fornecedor daquele produto, eu sentava-me à mesa, pedia, não vou dizer o quê, mas pedia qualquer coisa e percebia de onde é que vinha o produto, quem era o fornecedor, e sabia que não era português, que era importado.
E isso fazia muita confusão. E não hoje me faz. E ouvir, abrir um restaurante sustentável, e depois vamos a ver, salmão fumado na carta. Salmão. São eles que fazem a captura de salmão, não são? São eles que fazem a fumagem de salmão, não são? E coisas assim. E foi assim que me apareceu a sustentabilidade a nível profissional. E é um bocadinho o trabalho que eu tenho estado a fazer. Tenho estado principalmente junto dos jovens, até porque, lá está, eu tenho 22 anos e acho que torna-se muito mais fácil comunicar para os jovens. Eu também, nos últimos anos, tenho estado ligado à formação, a dar formação, e acho que se tornou muito mais fácil para mim fazer este contacto do que ser um professor como eu tive com 40, 50 anos, nada contra, mas a explicar. E às vezes eu sinto um bocadinho isso também, que às vezes é difícil ou alguém que quer que seja chegar ao pé de um dono de um restaurante com 50 anos, com 30 anos, de uma casa aberta, e dizer, olha, se calhar podia adotar medidas mais sustentáveis. Ele vai-me dizer, porra, mas para quê? Eu tive uma vida inteira a funcionar e sempre funcionou, porque é que eu vou fazer agora? E o meu trabalho agora tem sido muito com os jovens, porque eles vão ser a geração do futuro, e está aqui a professora Manuela, não me deixa mentir, são eles que vão ser os cozinheiros e os chefes do futuro, e acho que, na minha ótica, é muito mais fácil ensinar os jovens que ainda não têm, digamos, manhas nenhumas, têm uma cabeça são muito verdes, digamos assim, e esculpi-los para aquilo que achamos que vai ser o futuro da restauração, do que, lá está, ir ter com um senhor com a sua casa aberta há 30 anos e explicar-lhe quase que do zero como é que ele tem que fazer tudo outra vez. Acho que vai ser muito mais complicado. E é um bocadinho isso que eu tenho estado a fazer nos últimos anos. Ok, é interessante porque, pronto, o nosso tema é a reabertura de restaurantes, mas estamos todos aqui em volta, não é, da sustentabilidade, que acaba mesmo por ser o futuro. Agora uma pergunta mais no geral, e responda quem quiser. Na vossa opinião, as novas tendências a nível de consumidor da restauração, quão vão alterar? Por exemplo, já vimos aqui que se calhar tem mais consciência do que é que está a consumir, não é? E da origem dos produtos. Talvez, como a Manuela dizia, a parte do e-commerce ou de encomendar pelas aplicações, talvez até as embalagens, por exemplo, é uma coisa que eu tenho atenção também, não é? Das embalagens, fico nervosa quando me vêm 1500 plásticos. Assim, quais é que vocês acham que é a nova tendência do consumidor face a esta altura em que passamos? Sim. Antes de mais, deixe só dizer ao Tomás que, de facto, eu também conto ser uma geração do futuro, não é? Eu sou jovem há um bocadinho mais tempo que o Tomás. Não era isso que eu queria dizer. Estou a brincar consigo. A questão, estas questões ligadas... disse uma palavra que é essencial no meio disto tudo, que diz tudo, na verdade, que é consciência. É o ser-se consciente ao consumir. E o ser consciente é pensar em tudo aquilo que a Catarina estava a falar, da questão da origem, de como é produzido, de tudo o que está associado, porque nós, e falando outra vez no desperdício, nós às vezes esquecemos-nos quando estamos a desperdiçar um alimento, nós não estamos a desperdiçar o alimento per si. Nós estamos a desperdiçar o alimento e tudo o que está associado a ele, tudo que vem com ele durante a produção, toda a água que foi consumida, todos os outros elementos que foram integrados, tudo quanto se desgastou o solo, se for o caso, porque outra das ideias é, de facto, termos em atenção, ter a consciência que estamos a consumir algo que foi produzido tendo em conta a regeneração e não o desgaste. Porque quando olhamos para... Recentemente tem vindo à tona nos blocos noticiosos paisagens completamente monótonas da mesma cultura mecanizada, e que, do ponto de vista, eu não digo económico, é do ponto de vista financeiro, no curto prazo eles podem ser efetivamente mais lucrativas, esse tipo de culturas podem ser mais lucrativas, mas nós estamos a perder com isso no médio e longo prazo, porque estamos a esquecer que nós queremos continuar a viver aqui com saúde, qualidade de vida, bem-estar, e o bem-estar é outra palavra-chave. Portanto, é consciência, antes de mais, tanto consciência de tudo que tem que ver com, neste caso, a restauração, a alimentação e tudo o que lhe está associado. Por outro lado, também o bem-estar. O aumento da preocupação com o bem-estar também aumenta a preocupação com a alimentação, com a forma como nos alimentamos, com o local onde nos alimentamos, e tudo isso também vai
fazer mudar a restauração nesse sentido. Aquilo que eu dizia há pouco no início, como por exemplo as questões da alimentação funcional com objetivos específicos em termos da saúde, do humor e por aí fora. Portanto, isso é preciso estar atento, é preciso que a restauração esteja atenta a essas ideias para ir ao encontro e não para ir ao encontro da satisfação dessas necessidades. Muito bem. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa? A Manuela foi bastante clara na sua ideia das tendências do comportamento, não é? Do consumidor. Se ninguém quiser acrescentar nada, eu tenho aqui uma pergunta. Sim, Rui. Eu posso acrescentar. Eu acho que nós, além da tendência óbvia, que eu acho que não vai mudar nos próximos tempos do e-commerce e das entregas, eu acho que vimos uma tendência paralela que eu acredito que tem mais a ver com a pandemia propriamente dita, e assim que nós formos recuperando uma espécie de normalidade, essa tendência é capaz de se desvanecer, mas eu acho que neste momento é uma tendência muito presente, que é da chamada junk food. Que no fundo, da minha interpretação e do que vou lendo e vendo sobre o assunto, não é mais do que uma busca de conforto na comida, tendo em conta a situação difícil que temos estado todos a passar, e muitos dos conceitos que eu tenho visto aparecer nos últimos tempos, sobretudo focados mais na parte das entregas, está muito intimamente ligado aos hambúrgueres, aos fritos de uma forma geral, às pizzas, que não são necessariamente junk food, depende da forma como são feitas. Pronto, não há que haja alguma coisa de errado com pizza de uma forma geral. Mas há uma tendência que eu pelo menos reconheço virada nesse sentido. Eu acho que se vai desvanecer, como eu estava a dizer, mas que é um ponto que marca também esta fase da pandemia. E eu acho que à medida que nós saímos e voltamos a recuperar também, para quem tinha uma vida mais ativa, voltamos a recuperar essa vida mais ativa, vamos procurar, se calhar, como a Manuela estava a dizer, a parte mais funcional, um caminho mais equilibrado. Espero que seja esse muito mais o sentido do que propriamente o outro, porque acaba por ser muito redutor, mais do que ser mais ou menos saudável. Às tantas estamos a afunilar muito também aquilo que existe disponível, e como obviamente a pandemia fez uma série de vítimas em termos de restaurantes que deixaram de estar disponíveis, convém que esse espaço não seja também todo ocupado com conceitos que, por muito que possam ter ali alguma coisa ou outra diferenciadora, no limite de experimento é mais ou menos o mesmo. E acrescentando ainda uma outra tendência que está diretamente relacionada com esta, durante a pandemia também assistimos a uma curiosidade, chamemos-lhe assim, de muitas pessoas quererem cozinhar pratos de chefe ou outras receitas de chefe em casa. Portanto, não só apareceram alguns pacotes que lançavam essa ideia, mas também toda aquela questão do pão, que toda a gente queria fazer pão de fermentação lenta em casa. E, portanto, o facto das pessoas terem aprendido algumas técnicas mais avançadas, chamemos-lhe assim, em casa, também vai não só dificultar o regresso de alguns restaurantes, que vão ver o regresso de uma forma mais lenta ou mais dificultada porque têm de se reinventar, mas, por outro lado, algumas pessoas que tendencialmente antes da pandemia iriam a um restaurante 4, 5 vezes por semana, ou se calhar todos os dias a almoçar, já repensam, já têm mais consciência na qualidade, na origem dos ingredientes e tudo isso, portanto tudo aquilo que temos estado a falar, e se calhar já vão pensar 2 vezes entre ir a um restaurante ou outro, ou não ir sequer e levar uma marmita. E desenvolver o hábito de cozinhar também. Exatamente, e esse hábito de cozinhar que foi desenvolvido durante a pandemia para muita gente, vai acabar por dificultar um bocadinho este regresso dos restaurantes. Deixa-me só acrescentar, eu penso que é uma outra tendência que equilibra um pouco aquilo que o Rui dizia, que ainda bem, que é a questão da base vegetal. Há efetivamente uma tendência pelo vegetariano e até vegano, mas não só, mesmo não sendo uma alimentação estritamente vegetal, a tendência para que os vegetais ganhem o papel principal nas nossas refeições. Penso que é uma tendência que também está cada vez mais a ganhar terreno,
E uma outra questão que também é interessante, que se tem visto agora com a reabertura dos restaurantes, é a partilha e também um pouco não, completamente baseada no e-commerce, seja nas plataformas ou diretamente, dependendo dos casos, a partilha até do espaço da cozinha por mais do que uma unidade, no fundo para ter aqui um pouco de economia de escala, e depois não haver necessariamente um espaço para refeições. Isso também temos vindo a ver crescer, e a verdade é que pensamos que é interessante, há dias até lia sobre um conceito que tem que ver com a própria cidade pode ser o restaurante, não é? Portanto, pode-nos ser entregue a refeição onde quer que estejamos, e a partir daí esse local passa a ser o nosso restaurante, que foi então com a refeição preparada num espaço que não é necessariamente só daquele restaurante, mas pode ter sido até partilhado. Sim, pegando naquilo que a professora Manuel estava a dizer, acho que em ano de Covid abriram mais ghost kitchens no ano de Covid do que pré-Covid. Eu abria o telefone para as aplicações de comida e todas as semanas havia 2, 3, 4, 5 restaurantes novos. Foi um boom muito grande, e acho que vão ficar mesmo pós-Covid. Acho que vai ser uma tendência muito, muito grande. Eu não lhe quis chamar por esse nome, porque às vezes tem outros nomes, há quem não gosta da terminologia. Tem sido uma tendência também que tem crescido bastante no Brasil, por acaso tenho acompanhado, não é, as tais Ghost Kitchen, ou quer que se chame. E já agora que pegámos no tema do veganismo, não é, e vegetarianos, que acaba por estar de certa forma ligado também à sustentabilidade, pego aqui na pergunta de quem nos está a acompanhar, o Francisco, que está a acompanhar de casa, e faz a pergunta a todos vós: como atender o segmento vegetarianos de forma sustentável, tendo em conta o distanciamento? Não sei se alguém quer responder, força, Manuela. Eu lançava, mas penso que a Maria e o Rui conseguem responder melhor, mas eu penso que o distanciamento não estará diretamente ligado com o ser vegetariano ou não. Portanto, eu penso que agora ele é mais sustentável, sim, na medida em que todos sabemos, e não é preciso ir buscar os dados para saber que a produção animal é bastante menos sustentável, e portanto, por isso, como dizia há pouco, os vegetais passam a ter então um lugar muito mais importante na alimentação. Mas o distanciamento, não sei se querem falar sobre isso, mas não me parece que coloca-se sendo vegetariano ou não. Eu não sei se era esse o significado. Eu não sei se percebi a pergunta, exato. A minha interpretação, pensando um pouco sobre a questão, não sei se o Francisco quererá esclarecer, é que o distanciamento que ele menciona é a distância, ou seja, nós vemos cada vez mais oferta de base vegetal, mas muitas das vezes alicerçada em muitos produtos que vêm muito longe. Não sei se com o distanciamento nós estamos a falar mais disso. Na verdade, a pandemia levou-nos a pensar, ou levou-me agora a pensar em distanciamento entre as pessoas, mas é verdade, Rui, faz muito mais sentido interpretar assim. Pronto, e interpretando dessa forma, com o risco de estar a interpretar erradamente, mas interpretando dessa forma, o que está claro na literatura que existe, nos estudos que existem, é que uma alimentação de base vegetal, mesmo com produtos que venham de mais longe, continua a ser mais sustentável do que uma alimentação 100% local, mas fortemente baseada em produtos de origem animal. Pronto, esse aspecto está claro. Agora, dentro de uma alimentação de base vegetal, como é óbvio, é perfeitamente possível, tal como nós temos vindo a demonstrar no Kitchen Dates, fazer essa alimentação até estritamente, nem vou por aí, mas até estritamente de produtos locais. Ou seja, não é, uma coisa não impede a outra. Agora, se vamos mais pela parte da tendência à escala global, não é? Em que há muitos produtos, por exemplo, à base de caju, que não existem em Portugal, há muitos produtos à base de coco, há obviamente, e aí é independente de sermos vegetarianos, veganos, o que quer que seja, uma utilização muito grande de produtos como o cacau, o café, para todos os efeitos são de origem vegetal, por isso não é aí que está a questão, mas que são produtos que têm um impacto muito grande, não só porque vêm de longe e tem a questão do transporte, mas o transporte aqui, nas emissões de cada um deles, acabam por ser uma fatia muito pouco significativa comparada com todos os outros impactos. Por isso,
acaba por ser para mim uma não questão, no sentido em que não é difícil fazer uma alimentação de base vegetal mais sustentável do que a maioria, ou do que a base que nós encontramos neste momento em Portugal. E em Portugal fala-se muito da questão da dieta mediterrânica, e é algo que nós vemos repetidamente, e vemos muitas pessoas a defender Portugal como um grande praticante da dieta mediterrânica, mas a verdade é que só 10% da população portuguesa, mais coisa menos coisa, é que tem padrões alimentares que respeitam verdadeiramente a dieta mediterrânica. Acho que se calhar precisamos todos de rever o manual que nos explica o que é a dieta mediterrânica, e que de facto é uma dieta considerada bastante saudável, tendencialmente bastante sustentável, mas nós temos vindo a derrapar desse caminho da dieta mediterrânica, e independentemente de consumirmos exclusivamente vegetais, produtos de base vegetal, ou continuarmos a consumir alguns alimentos de origem animal, é muito importante nós olharmos de facto para as raízes dessa dieta mediterrânica e nos alinharmos muito mais com ela, porque não só vamos ter benefícios de saúde, como vamos ter benefícios também em termos dos impactos que nós causamos, porque por muito que nós tenhamos uma alimentação altamente focada na sustentabilidade, e eu acho que eu e a Maria podemos considerar-nos duas pessoas que têm essa preocupação, não há forma de nós contornarmos a ideia de que, para todos os efeitos, nós continuamos a ter um impacto negativo. Ou seja, nós deixamos sempre um impacto negativo. Nós temos é de tentar diminuí-lo ao máximo que conseguimos. Mas ele existe. Para todos os efeitos vai continuar a existir. Mesmo que comamos só alimentos de uma agricultura regenerativa, mas para todos os efeitos tem de haver um transporte entre o sítio onde são produzidos e aqui. Por isso, há sempre impactos associados. Temos a tentar que eles sejam o mínimo necessário. Exato. Dentro das opções, optar sempre pelo que é mais sustentável, não é? Para isso é preciso informação. Exatamente, o tal consciencializar que a Manuela também falava, e que aqui acaba mesmo por ser a palavra-chave. Todos nós acabamos por estar a fazer um pouco, a Manuela com as formações, a Maria e o Rui agora com a consultoria, o Tomás com as formações que também vai dando à nova geração que está a surgir, e isso é fantástico, e obrigada a todos vós por isso mesmo. Manuela, ia dizer... Não, eu só ia dizer que o Rui estou completamente de acordo, que de facto temos sempre um impacto. O que nós temos que ter em atenção, e sem andar de máquina de calcular atrás de nós todos os dias a calcular o impacto ambiental e não tornar disso uma obsessão, porque depois também às tantas deixa de ser saudável, é ter o impacto mínimo possível para que de facto o planeta vá tendo, que é isso que não está a acontecer agora, a capacidade de se regenerar ele próprio, porque ele está preparado para nos ter cá e para termos esse impacto, não é? Agora, esse impacto é que não pode ser de tal forma a chegar ao ponto que chegamos, que já consumimos um planeta antes de chegar, ou já consumimos aquilo mais do que devíamos ter consumido naquele ano, quando ainda nem chegamos a meio do ano, por exemplo. Portanto, não podemos fazer esse tipo de consumo. Esse é que é, e eu própria também deixei... Eu própria, não é só na formação, mas também no exemplo que dou na minha vida, todos os dias, tento o mais possível que possa, no fundo, pelo menos aqueles que estão à minha volta, ser um exemplo para as práticas mais sustentáveis, não é só dizer aos outros que têm que fazer. Por falar nisso das práticas, a nível da restauração, qual é que vocês acham, e agora pergunto ao Tomás, mas é aberto para todos, qual é que vocês acham que é assim, o maior desafio em termos de eco-friendly para se ter na área da restauração? Qual é que é assim, o maior desafio, Tomás? Há várias, mas um que, pelo menos que eu me deparo várias vezes ao dia, que já está muito dentro do nosso hábito enquanto profissionais, é o uso dos plásticos. Acho que é um grande desafio que quem quer ser mais sustentável que se vai debater, porque acho que os produtos, a matéria-prima, nós conseguimos sempre contornar de uma maneira mais fácil, mas os plásticos vai ser sempre mais complicado, ou pelo simples facto de vir no fornecedor num plástico, ou pelo simples facto da película que nós usamos muitas vezes para cobrir alguns alimentos. Eu tenho tentado perceber como é que eu posso tirar a película de tudo,
tenho conseguido reduzir, mas não consigo deixar de comprar película, mas acho que pelo menos para mim, é um desafio todos os dias. Acho que a Maria e o Rui conseguem explicar como é que o fazem, porque eu tento todos os dias, mas há coisas que às vezes é o mais rápido e é o mais fácil buscar a película. Diz aí só um exemplo rápido de alguém que não consegues mesmo fugir. Diz aí só um exemplo rápido de alguma coisa em que não consegues mesmo fugir à película. Só para ter uma noção. Por exemplo, quando abro uma abóbora, não uso a abóbora toda, não tenho o container grande o suficiente para pôr a abóbora. Tapo para depois daqui a 2 dias gastar o resto. Ok. Eu acho que se demorares pouco tempo podes usar simplesmente um pano. É suficiente. Sim. É uma boa dica, obrigado. Estou só a tentar ajudar. Sim, claro. Não, mas era o que eu estava a dizer. Há coisas que nós vamos conseguindo contornar. Uma das coisas, por exemplo, que me fez muita confusão ao início quando comecei a ler, era, por exemplo, a caixa de esferovite dos peixes. Até ao momento em que eu comecei a ver paletes e paletes de caixas de esferovite nas traseiras do restaurante e comecei a pensar, o que é que eu posso fazer com isto? Depois eu tenho um projeto com a Junta de Freguesias dos Olivais, onde eu doava as caixas e eles faziam pequenas hortas dentro das caixas. Era uma maneira de eu reutilizar aquelas caixas, mas depois eu cheguei a um ponto e disse, não, eu tenho que falar com o peixeiro para ele me arranjar de outra maneira. E o que é que nós fizemos? Comprámos plástico à mesma, sim, mas aquelas caixas que eles usam na lota, que é aquele plástico resistente que é para reutilizar, nós comprámos as nossas caixas, identificámos e o peixeiro só usa aquelas caixas para nós e pronto, está feito. Foi uma maneira, não aboliu o plástico, sim, mas é um plástico que vai e volta. Não é o esferovite que vai para o lixo e sabe-se lá onde é que vai acabar nos oceanos, como muitas vezes a gente vê na praia. Mas no fundo a questão é sempre repensar sempre e indo à raiz da questão, e o caso da película é mesmo isso. Porque é que nós no restaurante não temos containers maiores? E às vezes é essa a solução, é ter containers maiores. E nós, quando pensámos o restaurante, pensámos tudo de raiz e por isso já prevíamos essas situações. Mas é uma questão de adaptação, aos poucos, claro, para não gerar a tal eco-ansiedade que a Manuela falava, que hoje em dia é muito importante também. Sim, e uma perspectiva de sustentabilidade, tanto do próprio negócio como das pessoas que vivem dele e que trabalham nele, mudar tudo radicalmente do dia para a noite é a pior coisa que se pode fazer, porque é meio caminho andado para uma situação de ruptura em que vamos entrar em paranoia, vamos chegar à conclusão que é demasiado, que não conseguimos fazer. Claro. É muito mais fácil começar por fazer essas pequenas mudanças e esse é um caminho mesmo importante. Fazer essas pequenas mudanças com pequenas vitórias, não é? Vamos ganhando um bocadinho aqui, um bocadinho ali, e de repente, quando andamos por nós, já parece tudo muito mais acessível, muito mais prático, muito mais conveniente. E pensando também, no caso dos restaurantes, numa perspectiva também económica, o combate ao desperdício, seja ele alimentar, seja ele de materiais, também é meio caminho andado para uma saúde financeira de cada negócio muito mais significativa. E nós podemos dizer, tomámos a decisão de fechar o nosso restaurante sem dever um tostão a ninguém, com um negócio bastante saudável, simplesmente chegámos à conclusão que nesta fase não queríamos funcionar desta maneira como estávamos a ser obrigados a funcionar. Então, simplesmente isso. Mas o facto de termos adotado o tipo de operação que adotámos custou-nos muito mais em alguns aspectos e custou-nos sobretudo em horas de trabalho, porque fazer tudo de raiz dá muito mais trabalho do que comprar já feito, mas por outro lado deu-nos uma margem de manobra, falando em margens reais, não é? Em margens de negócio propriamente dito, muito mais saudáveis do que aquilo que encontramos em, se calhar, 95% dos restaurantes. Ou seja, sacrificamos um pouco um lado, ou comprometemos um pouco mais com um lado, mas os benefícios acabam por ser largamente superiores. E se a sustentabilidade, por exemplo, o exemplo que o Tomás estava a dar do senhor que tem a casa aberta há 30 anos, se o senhor que tem a casa aberta há 30 anos estiver a passar um bocadinho mal financeiramente, se nós conseguirmos mostrar que ao adotar práticas mais sustentáveis não só vai poder dizer que é mais sustentável, não é? Vai poder convencer mais clientes com esse gancho,
mas por outro lado, muito provavelmente vai conseguir tornar o seu próprio negócio muito mais saudável. E isso, se calhar, para esse tipo de pessoa, é um chamamento muito mais válido. O destino acaba por ser o mesmo, não é? Mas enquanto primeiro chamamento, acaba por ser muito mais válido, muito mais atrativo para ele. Reduzir custos, no fundo, também, no meio disto tudo. Não é só a comunicação, como dizia para atrair mais clientes, mas efetivamente uma redução de custos. Há pouco falava na água, na energia, tudo isso também são custos muito pesados para um restaurante e hábitos mais sustentáveis vão imediatamente reduzi-los, não é? Exatamente, e o nosso impacto, não é? Bem, eu adoro o tema da sustentabilidade, sou completamente fã e ficaria aqui a fazer os mais 1500 perguntas. Eu queria só terminar com algumas dicas das pessoas que estejam a ver em casa. Bem, para começar, o guia já anda por aí, certo, Manuela? Portanto, fazer o download. Maria e Rui, podemos continuar a sugerir seguirem no Instagram, nas redes sociais? Como é que está agora a situação? Sim. A nível de consultoria continua a ser o KitchenAid? Sim, nós estamos então, seguir a mudar o site, portanto o site vai estar mais atualizado em breve, mas nas redes sociais continuamos ativos, temos uma newsletter também e aí vamos enviando sempre as atualizações. Isso é ótimo, eu sem dúvida que vou falar com vocês mais tarde. Tomás, The Cook Lab Project, todas as pessoas a seguirem? Exatamente. Então, olhem, muito obrigada por terem aceito o convite do Fórum Turismo. Esta é uma rubrica que até agora tem sido sempre por escrito, mas vai começar a ser neste formato webinar e em direto de 2 em 2 meses. Sendo assim, encontramos-nos em julho. Basta estarem atentos à rede do Fórum Turismo e reservarem a data. O tema abordado vai ser super interessante também e é destinos turísticos para nómadas digitais. Muito obrigado a todos e vou-vos vendo com certeza, não é? O tema da sustentabilidade é o futuro e vou-vos acompanhando no vosso percurso. Muito obrigada por todo o trabalho que fazem, que é muito importante. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Obrigada.